Uma mulher morre a caminho do trabalho durante um assalto a um ônibus na Intendente Magalhães. Outras 2 pessoas ficaram feridas. A pessoa acorda pela madrugada, a trabalhadora está aí a imagem da vítima. Simplesmente vagabundos saem para assaltar e acabam resultando na morte, levam o principal, a vida dela. E a imagem do local onde tudo aconteceu, você tem a reportagem completa, o nosso desabafo, a gente tem que falar bastante. É surreal que o trabalhador vive na cidade do Rio de Janeiro. Solta a buzina. A gente está chegando com muita informação, credibilidade, jornalismo na veia, energia, aquela que você confia. Simbora, que tem muito mais. Mais um dia de operação no Morro do 18. Desde o fim de semana, a polícia tenta conter uma tomada de território na favela. A gente vai te explicar nesta edição o que é essa tomada, de que lado, quem tá de qual lado. Teve protesto também do pessoal pedindo paz que não aguenta mais tanto tiroteio. E mais, pai de santo é preso acusado de mandar matar o ex-companheiro em Duque de Caxias. Ele tinha fama, vai descer do carro aí, ó. Esse aí, uma cara de choro com a polícia, mas ele tinha fama de só pegar homem casado e ter encomendado a morte do ex. E você vai ver também. E aí, parça, o Romário foi denunciado à justiça pelo Ministério Público. O senador está sendo acusado de tentar enganar autoridades que apuraram o acidente do carro com ele em 2017. Está aí nas imagens. Ele teria dito que outra pessoa dirigia, mas segundo testemunhas, era o próprio senador que dirigia o carro. Faz o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo. Não saia daí que a gente volta já, 11h38. Tamo de volta, tamo junto, meu parceiro de quarta, doutor Rafael Bastos, menino que chegou de Brasília, os bastidores aqui, tentando se arrumar lá. A grava tá quase, tá modelo carregosa, doutor Bastos, daqui a pouco a gente conversa. Olha só, depois de quase 10 anos de abandono, o antigo Canecão pode renascer das cinzas. A Alerj aprovou por unanimidade um projeto de lei que acaba com o tombamento do prédio administrado pela UFRJ. Agora, o governo do estado tem que sancionar a medida para que as obras sejam autorizadas e o espaço que marcou época na cultura do Rio de Janeiro seja devolvido aos cariocas. Veja. Pichações, vidros quebrados, instalações destruídas. O local está abandonado desde 2009, quando foi fechado 10 anos após o tombamento, por causa de uma briga na justiça entre a família que administrava o espaço e a UFRJ que venceu a disputa. Mas a reitoria não conseguiu reativar a casa de espetáculos por conta de dificuldades financeiras. Agora, para regularizar o local, solicitou que fosse aprovada a revogação do tombamento para poder começar as obras. Segundo a UFRJ, está sendo feito um estudo em parceria com o BNDES e haverá uma licitação para o primeiro semestre do ano que vem para a reforma. Depois de aprovado por unanimidade pelos deputados nesta terça-feira, o texto segue para ser sancionado pelo governador Wilson Witzel. A proposta também abre caminho para a privatização. O governo do estado é um dos interessados e já há propostas de concessão do espaço por 50 anos como solução do impasse. Em princípio, a UFRJ pretende continuar como administradora, mas aguarda o resultado da consultoria junto ao BNDES. Olha só, governador, sanciona logo, né, Bassa? Porque eu acho que é o seguinte, esses dias eu passei por lá e fiquei de coração na mão, eu não tinha visto. Bota as imagens. Canecão, que já foi palco. Você me falou que foi a formatura do seu segundo grau? Minha formatura de segundo grau foi no Canecão. Era um ícone, né, da cultura do Rio de Janeiro. Abandonado, gente. É uma pena, é o símbolo, assim, de um abandono, né? E tantos cantores, tantas, né, Sim, claro. Sempre falo com saudosismo dos shows que fizeram, vários eventos no Canecão. Eu me lembro muito bem quando a UFRJ acabou pegando de volta isso daí. Eu falei, cara, vamos ver então o que vai ser feito, se tem algum projeto de cultura. Não, ficou abandonado. Então não importa se é de quem ou se não quer. Se retomou, não ficou, não fez nada, olha a situação, ficou o Canecão e o Canecão não estava assim. Eu me lembro que foi cancelado um show, foi da Alcione, eu não me lembro quando foi retomado pela UFRJ. Eu me lembro muito bem que quando foi retomado, tiveram que cancelar esse show, estava em plena vida ativa. E o que a gente vê agora é que ficou completamente abandonado. Então tomara que seja sancionada a lei, que alguém
alguém pegue, não importa com quem esteja, o que importa, na verdade, é que se retome a cultura do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é marcado pela cultura, pelos artistas, e o Canecão é um espaço super importante, muito bem localizado, e a gente espera que volte a ser palco de grandes eventos, de grandes talentos cariocas, nacionais, internacionais, o que for, tá bom? Então, sanciona aí! Então, governador, por favor, olha só, 11h47. Os ataques aos terreiros de Candomblé e Umbanda não param. Desta vez, a violência aconteceu em um centro religioso em Madureira. O aumento da intolerância assusta os religiosos. Quem conta pra gente é Patrícia Hadlisch. Rodou! O porrão de barro na entrada do terreiro serve para indicar que aqui existe uma casa espírita. Este foi reposto. 3 foram destruídos em um ataque de intolerância religiosa. As telhas que ficavam em cima do muro também foram quebradas. O pai de santo comenta o caso com tristeza. O ser humano tem que botar um pouco Deus no coração, entendeu? E ver que todo mundo é igual, entendeu? Só que cada um acha seu caminho. De uma religião espírita, umbandista, judeu, ateu, entendeu? Evangélico, entendeu? Então tem que parar com isso, pensa um pouco, porque assim a gente não vai chegar a lugar nenhum. Deus é um só. Muitas pessoas usaram as redes sociais para demonstrar solidariedade. Este foi o segundo ataque em menos de 4 meses. Os danos só não foram maiores porque os criminosos tentaram, mas não conseguiram arrombar o portão principal. Com medo e temendo também pela segurança das pessoas que frequentam aqui o terreiro, o pai de santo já disse que vai tomar medidas para proteger o local sagrado. Agora eu vou aumentar o muro, reforçar o portão, botar um cachorro e ficar de olho atento, né? O terreiro de Candomblé Axé Olodé Alaorum fica em Madureira. Ele existe desde 2000, mas até este ano nunca tinha sido alvo de violência. Pai Paulinho da Oxum, como é conhecido, herdou o local da mãe e manteve os rituais. Um detalhe triste da intolerância é que o pai de santo teve que colocar os restos do que sobrou do ataque do outro lado da rua. Segundo ele, por preconceito, a limpeza não é feita na calçada do terreiro. A gente não é bicho, não. A gente é ser humano e a gente é religioso, entendeu? As pessoas, às vezes, até passam no nosso portão, atravessa a calçada, entendeu? Às vezes, tem pessoas que limpam a rua, entendeu? E, às vezes, não quer limpar a nossa parte. Na semana passada, mostramos aqui no SBT Rio a violência direcionada aos terreiros de Umbanda e Candomblé. Em Caxias, na Baixada Fluminense, um criminoso determinou o fechamento de terreiros na região. Os espaços são invadidos e depredados pelos bandidos. Áudios revelaram a gravidade da situação. Os traficantes, tudo armado de fuzil, foram em cada um barracão desse aí, que eu acabei de falar. Quem vai peitar? Quem vai ser maluco de peitar o tráfico? Dezenas de espaços já foram fechados. O Ministério Público Federal acompanha o caso. A Comissão de Combate à Intolerância Religiosa lamenta a violência. E essa coisa cada vez mais se agrava, até que vai chegar, algum sacerdote vai ser assassinado. Porque tem, como você mexe com a sua fé, tem momento que você reage, não tem jeito, né? Então vai acabar sendo uma tragédia. Já é uma tragédia, vai ficar uma tragédia pior ainda. Para pai Paulinho de Oxum, vítima do ataque mais recente, falta reflexão e respeito ao direito de cada um. Não sabemos quem é que faz, o que está acontecendo, a intolerância está demais, entendeu? Mas é como eu sempre falo, podem quebrar tudo da gente, só não pode quebrar a fé. Oh, meu Deus do céu, como que a gente ainda está em 2019 falando sobre isso? E eu acho um absurdo que tem gente que ainda diz que tem Deus no coração e tudo mais, mas se você praticar intolerância religiosa, Deus disse, porque a gente tem que se amar todo mundo, né? Eu acho que as pessoas têm um erro de interpretação de texto em relação ao nome de Deus, que eu peço perdão a ele, porque assim, é amar o seu irmão. Ah, mas se ele for, eu não vou limpar a rua, vou atravessar a rua. O depoimento dele de falar, a dor que ele fala, atravessar a rua por causa da religião dele. Pelo amor de Deus, gente, respeitar a diferença, amar uns aos outros, independentemente se ele é diferente de você. Eu acho que você provar a sua fé, Bárcia, é você justamente amar e respeitar aquele que não tem nada a ver com você. Eu acho que é isso que Deus está no coração. Destruir um terreiro não é ter Deus no coração, gente. Com certeza não, né? Com certeza não. Alguém que toma uma atitude dessa realmente está muito longe do que, para mim, na minha opinião,
de Deus. Agora, esse tema, Isabela, ele leva outros aspectos. E se falar na liberdade individual, no respeito, né, ao outro ser humano, o que me impressiona é como as quadrilhas, né, como o crime organizado subjuga a população de uma comunidade. Imperando até querendo definir a religião dela, né? Eles agora querem impor a religião daquela comunidade. Quer dizer, como eles subjugam, como as pessoas que moram ali são realmente subjugadas, estão ali na mão de criminosos, né? Tem um áudio ali que falado, pô, eu sou doido de bater de frente com o tráfico, quer dizer, quem manda ali, as leis ali, são as leis tiranas do tráfico de drogas, do crime organizado. Gente que tem Deus no coração e mata meio mundo, né? É por isso que às vezes eu escuto... Diz que tem Deus no coração. Exatamente. Eu escuto às vezes algumas pessoas, pô, mas por que quando a polícia entra na favela tem tiroteio? Por que tem incursão na favela? É porque são pessoas, são cidadãos que moram aí e que não podem ser subjugados, não podem viver na mão de criminosos, né? Não podem viver sob a égide, sob as leis do tráfico de drogas. É tirania, né, Bárcia? É tirania, exatamente. Amanhã, então, aí de repente você está vendo hoje e fala, pô, mas eu não sou um bandista, eu não ligo para isso, mas amanhã ele é o traficante que quer acabar com o teu culto, ele quer determinar como você se veste, ele quer, como já aconteceu, né, ali em Olaria, quando não podia usar vermelho, sunga vermelha, então, em alusão ao Comando Vermelho. Então, quer namorar sua filha. Quer namorar sua filha. Então, são comunidades que são subjugadas pelo crime organizado. Isso é o que me assusta. E eles se sentem tão poderosos, eles se sentem tão donos daquela comunidade e das pessoas que moram ali, que eles querem determinar até qual vai ser a fé das pessoas que moram ali. Isso é muito grave. E a gente relata a parte de humanidade, mas é uma questão também de crime. Intolerância religiosa. Sim, é crime. Perfeito, claro. É crime. Intolerância religiosa é crime, certamente. Claro que é difícil falar para a população que mora aí e que sofre esse assédio, né? A intolerância parte do crime organizado. É difícil falar, olha, procura uma delegacia. Claro que a pessoa se sente muito vulnerável. Sim, com que a gente está medo. falando do crime organizado. Né? Por isso que eu fiz uma reflexão aqui, o meu comentário foi sobre o poder do crime organizado sobre essa comunidade. É esse poder, é esse julgo que nós, da polícia, que nós, Estado, nós temos que combater sempre. E ali está na parede, Jesus é o dono desse lugar. Ele é mesmo. E o que ele pregava, pena que ninguém está levando ao pé da letra, num caso como esse, o que Jesus ensinava a gente. O cara mata, o cara ameaça, o cara violenta, mas quebra depois ele quebra tudo, mas diz que Jesus é o dono do lugar. Eita, nós! 11h54, a gente vai ao vivo agora para a redação. O caminhão foi saqueado agora há pouco na Vila Kennedy, o bicho pegou por lá. Quem está lá, por favor? Salutiel Filó, nosso querido voltou das férias. As informações com você, lindão. Boa tarde. Boa tarde, Isabelle. Boa tarde a todos. De volta aqui das férias, já para mostrar isso aí. Olha que cena triste, né? Esse caminhão aí com uma carga de cerveja, Isabelle, pegando fogo. Isso aí na Avenida Brasil, pista sentido Zona Oeste, próximo à comunidade da Metral, ali na Vila Kennedy. E as pessoas saqueando essa carga, Isabelle. Veja só que elas não estão nem preocupadas com a própria segurança, porque o caminhão está em chamas e as pessoas estão ali saqueando, pegando toda essa carga. E aí, né, botando em risco a própria vida. A gente tem imagens do momento que isso tudo estava acontecendo e também imagens ao vivo, neste momento lá do local, de como está a situação. Então, um trânsito muito complicado ali na região. A polícia foi acionada ali para tentar coibir esse saque da carga. Veja como ficou aí logo após esse incêndio nesse caminhão. Eu repito que foi na Avenida Brasil, pista sentido Zona Oeste do Rio de Janeiro. Agora, é lamentável, né, Isabelle? As pessoas se aproveitarem de um momento como esse, de um acidente como esse, para poder saquear a carga ali. Não estavam nem preocupados ali com a própria segurança, né, Isabelle? Difícil isso aí, hein? A gente está vendo imagens ao vivo. Nesse momento, o Capitão América está sentado aqui no chão, chorando, ver essa carga toda aí no chão. Tio Chico já está aqui, quase tendo um treco. Tanto de cerveja, mas, gente, não dá. Não dá pra gente conceber. Todo mundo... Olha só, a outra imagem, Mel, Dudu, a primeira imagem que você jogou no ar é essa daí. Olha só, Bárcia, primeiro que é um absurdo você ter um caminhão, alguém que sofre um acidente, o povo preocupado em roubar, né? Saquear é roubo, tá? Estão saqueando. Enfim, vamos supor que, tem gente que acha legal, virou o caminhão, tombou o caminhão, vamos pegar a coisa, negócio lá e tudo mais. Mas segundo, o que mais chama atenção aí, tem uma fumaça preta, uma carga de cerveja, um caminhão que um carro explode. Com certeza. E as pessoas não estão preocupadas com isso não, tem gente dentro da carroceria para pegar cerveja, gente.
A gente percebe que não é nenhum bem de primeira necessidade, que a pessoa está pegando ali porque está com fome. Não, é cerveja, né? Então, existe uma questão, primeiro, moral, né, que a gente tem que enfrentar. Eu acho que existe uma crise moral, né? A gente tem que saber o que é o certo, o que é o errado. Já pensou se explode, Bárcia, esse troço? Olha só, em volta o tanto de gente. E o que não é meu, Isabelle, não é meu. Eu não vou pegar, aquilo não é meu. Não interessa se tombou na estrada, aquilo simplesmente não é meu, eu não tenho que ir lá pegar, né? Esse limite do que é certo e do que é errado, isso eu acho que se reflete em muitas relações aqui na sociedade e teve impacto em muita coisa que aconteceu aqui no nosso estado. Agora, e outra coisa que assusta é isso, as pessoas elas não estão preocupadas nem com a sua integridade física, nem com a vida. Eu vejo crianças ali, a gente viu criança, mulher pegando, pai com criança. Pegando para poder pegar a cerveja, né? Quer dizer, é uma cena, na minha opinião, triste, né? E nem sabe se vai poder consumir, é cevada, isso. Não sabe nem se vai poder consumir devido ao alto calor que está lá dentro. A gente viu chama de fogo é ótima, né? Viu chama. Salu, tem mais informações pra gente? Pode piscar agora com imagens ao vivo lá, gente. Fala, Salu. Então, Isabelle, a gente pediu nota à Polícia Militar sobre esse ocorrido. Né? A polícia respondeu agora há pouco que os moradores relataram lá que o motorista ele autorizou aí o sacamento dessa carga, que as pessoas pegassem essa carga no caminhão. Mas a gente observa ali que no início, realmente o fogo estava lá no início da cabine, as pessoas estavam acessando ali esse baú com toda essa carga de cerveja, mas mesmo depois com todo o fogo, as pessoas ignoraram todo esse risco e continuaram tentando pegar essa carga. Então, essa informação chegou agora para a gente, de que a Polícia Militar foi informada aí pelo motorista que essa carga aí, as pessoas foram autorizadas a retirar a carga, levar a carga do caminhão. Provavelmente pelo fato de a carga poder ser destruída por esse incêndio ali que já estava tomando conta do carro. Mas mesmo assim, né, Isabelle, uma cena de muito risco, muito perigo. Uma coisa é autorizar a polícia a falar, pode pegar a carga. Outra coisa é eu duvido que a polícia autorizou a pessoa a entrar num caminhão em chamas. Eu duvido. E a carga, eu não entendi também, juro que eu não entendi. Eu juro que eu não entendi. O motorista ou foi a polícia? De qualquer forma, nenhum dos dois é dono da carga, né? Tem autoridade para botar e botar com gente de fogo. Gente, derreteu o caminhão, derreteu. A imagem do lado esquerdo mostra. Completamente derretido ali, entendeu? Então, assim, mesmo que autorize, ou foi o motorista que autorizou, não pode, principalmente pela questão da segurança. A gente vê na imagem, a primeira imagem, é absurda. O caminhão tá pegando fogo, tem fogo dentro da onde o pessoal tá. Não sei nem como o pessoal consegue estar ali, né? Não? Tá pronto o ADH lá? 11h59, Mel, posso chamar lá na ADH também? Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Só aqui, Capitão América fez um protesto depois de chorar de ver a carga, que ele falou pra você, Bárcia, quem disse que cerveja não é material de primeira necessidade? Depende da circunstância, né? Eu acho que muita gente hora, do momento. Muita gente pensou isso em casa. Inclusive, um delegado de quarta-feira, chamado Rafael Bárcia, que gosta dela também, né, Bárcia? Falou pela forma ética. Simbora, ao vivo agora, olha só, uma mulher é morta durante uma tentativa de assalto a um ônibus. Outras 2 pessoas ficaram feridas em pleno Intendente Magalhães. A gente tem as informações ao vivo com o Caio Alex. Caio, que história triste. A pessoa levanta de madrugada, prepara a marmita, sai de casa ainda sem a luz do sol e perde a vida por causa de vagabundo. Boa tarde para você. Boa tarde, Isabelle Benito. Boa tarde a todos. Esse ônibus passa em frente à minha casa. Em frente à minha casa tem um ponto de ônibus e, basicamente, todo mundo ali se conhece, sabe, Isabelle? Eram 4h30 da manhã, quando esse ônibus passava pela estrada Intendente Magalhães e 2 suspeitos criminosos, um deles sacou uma arma e o outro pegou uma faca e eles começaram a fazer uma verdadeira limpeza dentro desse coletivo. Ninguém sabia que essa arma era de brinquedo, mas a faca poderia ferir alguém. 2 policiais à paisana, Isabelle, que estavam dentro do veículo, acabaram reagindo. Atiraram contra esses 2 rapazes que conseguiram fugir pela porta da frente. Foi uma grande loucura que o motorista abriu a porta para as pessoas poderem sair correndo lá de dentro. Infelizmente, a dona Luzimar da Silva Oliveira, de 49 anos, levou um tiro no peito e morreu dentro do ônibus. Ela que tinha perdido o pai há 4 meses, Isabelle. Uma faxineira, trabalhava dentro de uma academia de ginástica e mais um dia estava indo para o trabalho. Tinha 2 netinhas. Além dela,
Outros 2 passageiros também foram feridos. Trata-se de Fabiano Santa Bárbara e também do Gilson Silva. Os 2 foram socorridos e trazidos aqui para o Hospital Salgado Filho, no Meier. O Fabiano foi liberado agora há pouco. A família é bastante revoltada, Isabelle, quando saiu daqui, porque ele levou um tiro na perna, foi liberado ainda com a bala alojada. Eles reclamaram muito, saíram daqui e foram levá-lo para o hospital particular, o Balbino, que fica em Bom Sucesso, para que ele fosse atendido. Permanece internado aqui na unidade o Gilson, que levou um tiro no rosto. A divisão de homicídios investiga o que aconteceu, mas moradores daquela região afirmam que são frequentes os assaltos, não só a ônibus, como também a todos os estabelecimentos comerciais naquela região. Infelizmente, não tem um patrulhamento adequado ali. Só que é mais uma vítima da violência no Rio de Janeiro. Como você disse, uma pessoa que saía de casa para ir trabalhar, mais um dia de trabalho, sofria ainda a morte do pai há 4 meses e agora é mais uma vítima da violência, Isabelle. Caio, já está confirmado, porque pelo que você explicou, o tiro que acertou a mulher partiu de policiais à paisana, porque no começo da manhã falaram que um estava com uma arma de brinquedo, mas o outro poderia estar com uma pistola, e aí não saberia de onde partiu o tiro. Já se tem certeza que foi nessa reação que ela acabou falecendo, tomando tiro? Olha só, Isabelle, o motorista do ônibus, ele falou o seguinte, que ele só ouviu os tiros. Eles ouviu os 2 homens assaltantes anunciando o assalto, que estavam armados. Como o ônibus estava parcialmente lotado ali, não dava para saber quem foi que atirou primeiro. Os 2 policiais que estavam à paisana foram levados para a divisão de homicídios da capital. A delegada que estava lá fez toda a perícia no local e também apegou o depoimento deles e também do motorista que estava no coletivo. Imagens de câmera de segurança não só do ônibus, como também ali do local, da região, são muitas câmeras, foram colhidas. Essas imagens também do ônibus são muito importantes, Isabelle, para poder explicar aí o que aconteceu dentro desse coletivo, né? Agora, os 2 bandidos fugiram. Por mais que eles tenham deixado uma arma de brinquedo e uma faca, as pessoas falavam em uma terceira arma. A gente não sabe ainda, a polícia está apurando, vai analisar as imagens para ver realmente se existia essa outra arma dos bandidos. O que se sabe é que houve uma troca de tiros ou a reação desses 2 policiais contra, essa ação dos bandidos dentro do coletivo, que acabou terminando no latrocínio, uma tentativa de roubo seguida de morte, Isabelle. Eu vou ser bem contundente no meu comentário, mas antes a gente preparou uma reportagem para você entender como é difícil ser pobre, né? Não é fácil ser pobre, não seria fácil, porque todo mundo gostaria de ter dinheiro. Mas como é arriscado ser pobre, utilizar transporte público, utilizar saúde pública e tudo mais, mas usar o transporte público, principalmente no Rio de Janeiro. Os assaltos dentro dos ônibus já viraram rotina para os passageiros há muito tempo. Alô, pessoal do TP, vamos ficar ligado no jornal? Nas linhas que passam pela Baixada, principalmente, o aumento foi de 12%. Perigo para quem depende do transporte público. Quem conta pra gente é Juliano Lima. Hoje é seu dia de sorte? Com certeza, abençoado. Sorte, sem assalto por hoje. É assim que o cidadão encara o despertar para mais um dia. O reflexo da violência urbana no comportamento das famílias. O Paulo enfrenta o medo na hora de ir para o trabalho todos os dias. Durante o expediente, a mesma coisa, conduzindo passageiros. A gente na hora tem que manter a tranquilidade, né? Procurar acalmar. Aí a gente tem que ser psicólogo, motorista e cliente também, né? Que a gente somos passageiro. Não é de hoje que a violência tem mudado vidas. O cidadão carioca está preocupado com a extensão da linha do medo. Segundo o Instituto de Segurança Pública, foram registrados 387 casos somente em abril deste ano, um aumento de cerca de 12% comparado com o mesmo período do ano passado. Em 2018, 339 assaltos. Chegou na Avenida Brasil, 3 elementos subiram, anunciaram assalto, levou o celular de todo mundo, entendeu? Então é uma vida que a gente leva aí, ó. Sai de casa para trabalhar e não sabe se vai voltar. Na Baixada Fluminense, por exemplo, são registrados 1.419, uma média de 11 casos por dia. Somente na madrugada da última sexta-feira, bandidos invadiram 5 ônibus na Avenida Automóvel Clube, em Belfor Roxo. Os criminosos levaram dinheiro do caixa e os pertences dos motoristas e cobradores.
3 destes assaltos aconteceram em um intervalo de 15 minutos. No dia 30 de agosto do ano passado, 2 passageiros morreram e um ficou ferido durante um assalto na rodovia Presidente Dutra, na altura de São João de Meriti. O ônibus seguia da Barra da Tijuca para Queimados. No dia anterior, passageiros foram feitos reféns por um bandido na rodovia Rio Santos. O retrato de um Rio de Janeiro que já perdeu a hora no ponto para cuidar dessa cidade e sair dessa rota da violência. É lamentável isso aí que a gente está passando aí. E as autoridades mesmo não fazem nada. Gente, antes da gente falar sobre esse caso, eu quero falar sobre o caso, mas a gente tem informações ao vivo agora, urgente. Olha a confusão que tá aí, ó, a gente tá vendo. Jackson, o que tá acontecendo nesse momento? Ao vivo, imagens lá próximo à Vila Kennedy. Jackson, tá me ouvindo? Olá, Isabelle Benito, boa tarde a todos. Nesse momento, os moradores da Vila Kennedy estão saqueando o caminhão que pegou fogo. A gente vê vários moradores, tem crianças, mulheres e homens aqui pegando as latas de cerveja. Os policiais tentaram impedir, lançaram bombas de efeito moral, mas não adiantou. Nesse momento, a gente observa cada um até embaixo do caminhão, um perigo, né, para essas pessoas que estão aqui. E os policiais pediram para que eles não se aproximassem, porque as latas pegaram fogo e mesmo assim eles estão pegando cada um. A gente vê aqui, ó, com sacos, crianças também, outros com bolsa e cada um saqueando o que pode aqui nesse caminhão na Avenida Brasil. Essas são imagens ao vivo. Jackson, obrigada, narrando. Jesus, tem o cofre, tá aparecendo. Ai, ajeitou. Rapaz, quase meteu um cofrão ao vivo aí, meteu o cofrão. Ai, SBT Rio, a gente se diverte muito. Pelo amor de Deus, gente, falar pra vocês, é o que a gente falou aqui, eu e o Barça, aquela história de polícia autorizar, possível polícia autorizar um troço desse, né? A gente tinha falado. Tava estranhando, também tava estranhando. A polícia até tentou impedir com efeito moral, mas você faz o quê, Barça? Vai jogar efeito moral em criança? A gente tem que ter consciência, que a gente falou, não vai. A polícia, eu sou policial também, mas é fácil, fazer o quê? Né? De repente, fere num troço desse, fere uma criança dessa, dá um BO. Entre você cumprir e o resultado, as pessoas têm que ter consciência. Não é tomar cerveja, tá, gente? Que essa cerveja não vale nada. Mas daí pro ferro velho, devem estar coletando pro ferro velho, né? Não, e outra coisa, você não é só o fogo, né? Deve ter uma série de resíduos ali, de caco de vidro, de latinha, que é super perigoso. A gente vê criança ali embaixo de caminhão. Quer dizer, é um perigo. Realmente é um perigo coletivo ali que essas pessoas estão... Quer dizer, as pessoas estão achando que estão se dando bem ali, mas na verdade estão se expondo a um perigo muito grande. É porque as pessoas ali, você vê o cara fazendo assim, ele não tem também muita consciência. É a questão da educação que a gente de falar. Muita gente vai assistir, ó, do lado direito do vídeo, no momento que eles ainda estavam dentro do caminhão, gente pegando ainda com fogo, em chamas, ainda com risco de explodir, que era o desespero dos policiais, 2 policiais que estavam lá. Aí um pouco antes de começar a pegar fogo de verdade, você vê que é o início do saque, as pessoas sem medo por causa de... Aí muita gente vai falar, tá até o carrinho, senhor, meu filho de Deus, meu senhor, pelo amor de Deus, pegaram a lata de lixo da Colurb, gente do céu. Ah, meu pai. Muita gente vai falar, Isabela, que você não conhece a realidade do pobre. Eu sei, meu filho, não é isso, não. Eu sei que isso daí vale um dinheirinho, a gente sabe. O que a gente tá tentando falar é que existe ainda um risco, né, Bárcia? Claro. O pessoal ali catando lixeira de casa, existe um risco. Ninguém aqui tá falando que o cara vai ser preso. A gente nem falou nesse mote, né, Bárcia? A gente falar de intoxicação, de ter criança ali, tá em plena Avenida Brasil, de ter um atropelamento. Olha onde que tá passando o carro. O policial tá ali, com o fuzil dele. Também tem que só tá ali tentando resguardar. Pior se acontecer alguma coisa, a culpa é dele ainda, gente. Tá tentando resguardar, porque de repente no meio do caos ali ainda sai uma briga, ainda pode ter uma confusão, né? A gente tá vendo que tem muita gente disputando ali as mesmas latinhas. E a questão realmente é uma questão que não é uma questão de segurança pública, é uma questão mais de saúde pública. Meu filho, tu não tem idade pra meter um CV na tela, gente. Para, garoto, para, garoto. Fala, Bárcia. Não é uma questão necessariamente de segurança pública, é uma questão de saúde pública, né? As pessoas estão ali se expondo a um perigo, né? Enfim, caco de vidro, fogo, confusão. Ali, ó, a cerveja tá quente. Ai,
Essa cena foi engraçada. Gente, meu Deus, essa cena ao vivo. Ah, meu Deus, gente, ele tá dentro do caminhão. Desculpa, eu sei que é politicamente correto, mas uma salva de palmas pro guerreiro que toma uma cerveja dessa. A dor de barriga que vai dar. Cristo em Deus. Esse é o SBT Rio, meu pai do céu. Olha lá, do Flamengo. O Flamengo tá feliz, ué, tá comemorando ali com a latinha. Mas não é. O Flamengo é feliz, né? Ah, lá, outro claro, Flamengo. Sempre. Gente, mas pelo amor de Deus, cuidado. A gente tá falando, ninguém tá aqui nem mostrando, assim, é que o Barça tava falando aqui. A gente nem tá mostrando uma... Continua lá, ó. A gente nem tá mostrando em relação a você pegar e falar, leva pra delegacia. Ninguém vai ser aqui falar isso. Pega pra delegacia pra prender quem tá saqueando. Não é isso. É só o risco de você estar ali, né, Barça? E também claro. O exemplo que você tá dando pra criançada, né? Não dá. Mas tá bom. Imagem ao vivo aí, a gente mostrando pra você a realidade, né? Olha só, ainda atrapalhando o trânsito, gente. Desculpa, mas daí quem tá no trânsito deve estar pé da vida com essa história, né? Olha só, qualquer informação a gente volta ao vivo aí, tá? Daqui a pouco chega o reforço policial, eu quero ver o negócio pegar fogo aí, ó. Olha só, a gente vai voltar a falar sobre o caso. A gente estava conversando aí o Barça aqui. Dudu, pega a imagem aí, a tristeza que é. Você que está ligando a televisão agora. Uma senhora que o Caio falou, 4h30 da manhã, né, Barça, que a gente estava falando. 4h30 da manhã, ela está dentro de um ônibus, na Intendente Magalhães. Imagina a hora que essa senhora acordou, uma senhora que já era avó, acordou para 4h30 da manhã, tá com a marmita dentro de um ônibus lotado, dentro de um ônibus todo ferrado. Aí entram 2 vagabundos. Por mais que o tiro tenha partido dos policiais, e aí a investigação, a DH vai fazer, é fácil de saber e tudo mais, policiais que estavam à paisana, o tiroteio acontece por causa de vagabundo. O vagabundo entrou 4h30 da manhã para assaltar um coletivo de trabalhador. Dentro de um ônibus, 2 policiais, em que se são reconhecidos, são mortos, porque até então ninguém sabe que é arma de brinquedo, que é faca, que é o quê. Você imagina que o cara, porque em sua maioria eles têm pistola, eles têm tudo na mão, entra, anuncia assalto, começa a fazer a limpa em trabalhador, em pobre, 4h30 da manhã. Uma madrugada chuvosa no Rio de Janeiro. E aí uma mulher acaba saindo naquela imagem horrorosa que a gente falou agora há pouco, do saco preto, né, Bárcia? A imagem é fortíssima, Isabelle. O que foi relatado é que nesse local não são raros os assaltos a ônibus. Então você imagina que são trabalhadores que acordam de madrugada para ir trabalhar, para ganhar o seu dinheiro honesto, para um vagabundo que não trabalha, ir lá e tomar o dinheiro deles. A verdade é essa. E se é frequente os assaltos, né, a gente sabe que uma hora ou outra vai acontecer um latrocínio. Uma hora ou outra vai acontecer um latrocínio. Porque esses vagabundos que vão roubar, eles estão prontos para matar. A verdade é essa, eles estão prontos para matar. A imagem que a gente falou, Barça, que tristeza. Essa é a imagem fortíssima, sabe? É uma imagem que quando olho uma imagem dessa, eu acho que todo mundo tem que fazer uma reflexão. E se imaginar dentro, não é brincadeira não, eu faço isso. Porque eu acordo cedo para ir trabalhar, eu ralo para ganhar o meu dinheiro e para um vagabundo ir e tomar o dinheiro. Isso podia acontecer comigo, aconteceu com essa senhora, podia acontecer com qualquer um que está assistindo o programa. Que anda na rua, que trabalha, que abre mão de ficar com seus filhos, que abre mão para poder trabalhar, para poder conquistar, né, as suas coisas, os seus sonhos, para um vagabundo tomar de você. Um vagabundo que está disposto a te matar se for preciso, sem pena nenhuma, sem pena nenhuma. A violência, Isabelle, quando a gente fala da violência, a violência ela atinge de maneira muito mais pesada o pobre. Muito mais pesada. Muitas vezes quando a gente fala de combate à violência, se levanta a bandeira, não, a criminalização da pobreza. Não, é o contrário disso, é a libertação da pobreza, porque o pobre, Isabelle, é a maior vítima da violência. Por quê? Porque o criminoso, ele age no vácuo do Estado, no espaço que o Estado deixa. Quando o Estado não está, o criminoso age. E, infelizmente, o Estado deixa muito mais espaço nos lugares pobres. Nas comunidades pobres é onde o Estado deixa mais espaço e é onde a criminalidade mais atua, de maneira mais pesada, onde a criminalidade mais atua. Então, o pobre, ele é a maior vítima da violência. Essa senhora que acordou 3, 4 horas da manhã para pegar o seu ônibus, para ganhar o seu dinheiro honesto, hoje ela está num saco preto, né? Os familiares deles estão chorando a morte dela. Com relação... E isso embrulha meu estômago, sinceramente, isso embrulha, isso acaba com o meu dia, né? Eu acho que é esse sentimento de justiça é que me fez escolher a profissão que eu tenho hoje, é que me impulsiona para continuar trabalhando, é a vontade de mudar esse tipo de situação. Sinceramente, eu não consigo aceitar, conceber uma situação dessa. A imagem que embrulha o estômago e mais, avançar e avança de forma mais cruel onde o pobre mora. Você vai ver agora a reportagem completa de como tudo isso aconteceu. Pode rodar.
As viaturas da Divisão de Homicídios da capital chegaram bem cedo, por volta de 7 horas da manhã, aqui na estrada Intendente Magalhães, no bairro de Cascadura. Você percebe que os agentes estão daquele lado ali. Eles estão fazendo uma investigação e apurando o que aconteceu dentro deste ônibus, que faz a linha 383 do consórcio Santa Cruz da empresa Transportes Barra. É por volta das 5h30 da manhã, um crime ocorreu dentro deste coletivo. Segundo os passageiros que estavam dentro do ônibus, 2 bandidos entraram aqui no coletivo num ponto antes onde tudo aconteceu. Eles anunciaram assalto, estavam armados. 2 policiais militares que estavam à paisana reagiram e começou uma intensa troca de tiros dentro do coletivo. O motorista desesperado abriu a porta da frente. Foi aí que os bandidos fugiram por aquela rua. A polícia informou que a passageira Luzimar Oliveira, que trabalhava como faxineira em uma academia, acabou morrendo dentro do coletivo. Ela levou um tiro no peito. Outros 2 passageiros, identificados como Gerson Silva e Fabiano Santa Bárbara, também foram feridos. Eles foram socorridos e levados para o hospital. A polícia chegou a fechar o cerco ainda na madrugada aqui na região para tentar localizar os bandidos que tentaram assaltar dentro do coletivo, mas eles não foram encontrados. Você percebe aí na parte de trás da viatura da Polícia Militar, foram colocados o motorista do ônibus e os 2 policiais militares que estavam dentro do coletivo e que reagiram a esse assalto. Eles vão ser conduzidos nesse exato momento à Divisão de Homicídios da capital na Barra para prestar esclarecimentos. Esse senhor que chegou na moto é parente da Luzimar Oliveira. Ela então quer fazer uma neta, que eu quero fazer ela cria, fazer a netinha dela, trabalhando para pagar lá o colégio dela. O pai dela faleceu agora, faz pouco tempo agora, e agora acontece isso agora. A delegada que está presidindo aqui a perícia e investigação do local está falando com o familiar da vítima, está com a bolsa da mulher que morreu aqui no local, da Luzimar, e o pertence vai ser entregado ao rapaz. A polícia conseguiu apreender no ônibus que foi deixado para trás uma arma de brinquedo e uma faca, que eram utilizados pelos bandidos para promover o assalto aqui no local. Os agentes da DH recolheram também imagens de câmera de segurança. Tem muitos equipamentos aqui na região. O objetivo é tentar identificar esses 2 bandidos. O trânsito deu um nó aqui na estrada Intendente Magalhães. Os motoristas tiveram que ter muita paciência, até porque uma das faixas de rolamento foi interditada para o trabalho dos agentes da Divisão de Homicídios da capital e também as viaturas da Polícia Militar, enquanto os carros só podiam passar por uma faixa de rolamento aqui na região. Essa ação que aconteceu na madrugada trouxe medo e terror também para os passageiros dos ônibus aqui na região. Poderia ser qualquer um de nós, né? Estaria dentro do ônibus e pegar e ser baleada. É demais, é todo dia, é assalto, é tudo, é roubo de carro, é tudo. Isso aqui é diretamente, quando é na loteria, é lá em cima, mataram também um rapaz também, um policial também lá em cima também, lá no posto de gasolina. Aqui é diretamente, aqui sempre foi assim. Eu vou voltar com o Caio Alex, porque a gente tem informação, né? 2 pessoas também foram feridas. Caio, já se sabe quem são essas pessoas? Para onde elas foram levadas? Você tem alguma informação? Temos sim, tá, Isabelle? É o Fabiano Santa Bárbara que permanece internado. Ou melhor, ele foi liberado, foi levado para um hospital particular, o Hospital Balbino, que fica em Bom Sucesso, está sendo atendido lá nesse exato momento. Já o Gilson Silva, ele levou um tiro no rosto. Ferido, foi trazido aqui para a mesma unidade. De acordo com a equipe médica de plantão, o estado de saúde dele é estável. Ainda não há informações de quando ele deverá ser liberado. E o corpo da vítima fatal foi levado para o Instituto Médico Legal. Familiares já foram até o Instituto para tentar fazer os trâmites, né, para que ela seja liberada, o corpo seja liberado e que possa ocorrer aí o sepultamento. Agora, Isabelle, sabe o que chama atenção? Eu, por muito tempo da minha vida, até trabalhando aqui no SBT, por várias vezes eu peguei o 383 para vir para o trabalho. Até porque de madrugada, 4h30 e 5 horas da manhã, ele passa razoavelmente cheio, não muito cheio. A gente às vezes consegue sentar e aquela galera que todo dia anda no ônibus, tem festa, tem comemoração e tudo mais. As pessoas não conseguiam imaginar, né, que essa região ali também de Cascadura pudesse ficar tão violenta nesses últimos dias. São muitos assaltos que vêm acontecendo ali. Mas
até na outra matéria que a gente falava da questão da violência, isso não é pontual. Em outros locais, não só na Baixada, como na região metropolitana, isso vem acontecendo. Os ônibus, por exemplo, de Maricá, são assaltados ali em frente ao Into, ou então os bandidos vêm de Maricá fazendo a limpa. Isso acontece quase todos os dias. E o número de mortos desses coletivos também vem crescendo. Isabelle. Quando você fala isso, é o que o Barça falou agora há pouco, poderia ser qualquer um de nós, a gente se coloca no lugar, principalmente quando acontece esse tipo de coisa em locais onde a gente frequenta, onde, como disse o Caio, eu mesmo já peguei muito esse ônibus, o Caio falou, a gente fica meio chocado, assim, pode ser, a violência é algo democrático, infelizmente, no Rio de Janeiro pode atingir qualquer um, mas como bem disse, pontuou o doutor Rafael Barça, principalmente o pobre. O governador Wilson Witzel falou sobre essa tragédia, veja. Esse tipo de avaliação é feita pelo comando da Polícia Militar. Evidente que eu vou cobrar explicações e se foi uma ação que não está de acordo com os protocolos, todos os comandantes vão receber orientações para não repetir esse tipo de coisa. Vai ter uma investigação, mas uma coisa a gente já sabe, né, Barça? Se você é polícia e está dentro de um ônibus, de um coletivo, e alguém começa a assaltar, se você é reconhecido, você é morto, né? É difícil falar em protocolo, né? Porque o policial também está numa situação muito difícil. E não é raro, Isabelle, mas a arma era de brinquedo, não sei, né? Na verdade, foi apreendida uma arma de brinquedo e uma faca. A gente não sabe se os criminosos saíram com alguma arma, isso vai ser revelado pela investigação. Agora, também não é raro policiais que são rendidos por armas de brinquedo e são mortos com as suas próprias armas, né? Então, isso já aconteceu diversas vezes. O policial... E num momento como esse, não dá para saber se é arma de brinquedo, se não é arma. Os caras entraram para assaltar, né? Você imagina que o cara tá ali com uma arma na mão, pronto para matar. Claro, com certeza. Ele tá ali pronto para matar. A verdade é essa, o policial, quando ele sabe que se ele estiver ali naquela situação, ele é obrigado praticamente a reagir, né? Ele é obrigado a reagir para salvar a sua própria vida e às vezes... Claro que isso tudo que eu estou falando, Isabelle, é uma hipótese, né? A gente tem que esperar a investigação, ver o que realmente aconteceu, se houve ali, de repente, Se tem uma terceira arma, como disseram as testemunhas. Se tem uma terceira arma ali, se teve terceira arma... Isso não é difícil, né, Bárcia? Claro. Os policiais foram levados para a delegacia, as armas com eles foram apreendidas, é só fazer a comparação do projétil que acaba ferindo e matando essa trabalhadora. Perfeitamente. Nós vimos ali a DH trabalhando, a doutora Fernanda ali com a equipe da perícia, e com os policiais ali. Agora os projéteis vão ser todos coletados, né? E com certeza vai ser feito uma perícia ali comparando os projéteis com as armas que estão apreendidas para ver se aqueles projéteis ali todos saíram das armas dos policiais. E aí é fácil você verificar se tinha uma terceira arma, né? Na investigação, isso certamente vai ser revelado. Agora, se houve ali uma precipitação dos policiais, isso é uma segunda questão. Agora, claro, é uma situação também difícil dos policiais. Sim. Normalmente o policial não ganha, o salário que ele ganha não permite a ele comprar um carro, ele tem que andar em transporte público. Muitas vezes fazem isso, andam em dupla, andam em trio, justamente para não ir sozinho. E aconteceu uma situação dessa, causada por um vagabundo, vou me repetir aqui, que foi assaltar um ônibus e acabou numa tragédia como essa. Muito obrigada, Caio Alex, pelas informações. Qualquer informação, a prioridade é sempre do repórter. 12h24, pelo segundo dia seguido, a Polícia Militar faz operação no Morro do 18 para tentar conter a guerra entre milicianos e traficantes. Ontem, os moradores protestaram pedindo paz, cansados dos tiroteios. Quem conta pra gente é Jackson Silva. Rodou. Policiais militares entraram no Morro do 18 para tentar acabar com essa guerra entre os bandidos. Logo na entrada dos policiais, 2 traficantes armados com fuzis estavam nessa entrada aqui. Os policiais seguem à procura deles. Segundo informações, eles correram em direção à mata. Quem vive aqui continua com medo. Hoje tá até mais ou menos. Hoje a gente tá indo, voltando, mas ontem foi horrível. Foi horrível. Eu pensava que era uma guerra aqui. Eu chorei. Você acredita que eu chorei? Eu chorei pedindo, meu Deus, eu não vou poder trabalhar hoje em paz. No início da noite desta terça-feira, a rua Torres de Oliveira foi bloqueada com pneus em chamas. Moradores protestaram pedindo paz para o Morro do 18, em Água Santa, na zona norte do Rio. Os manifestantes ainda pediram sossego e segurança para o Morro do Saçu, em Quintino, na mesma região.
Na comunidade também houve uma operação. Um veículo blindado ajudou na entrada dos policiais militares. A região é disputada pelos traficantes e milicianos há mais de 5 anos. Porém, há 3 dias, a comunidade ficou extremamente vulnerável. A situação ficou ainda pior com a tentativa de invasão dos paramilitares. E para piorar, criminosos do Comando Vermelho também tentaram controlar o território. No último domingo, os milicianos cercaram os 2 morros. Houve troca de tiros. Na manhã desta quarta-feira, os moradores do 18 estavam apreensivos. Quando acontece tiroteio, a gente procura ficar dentro de casa, né? Mas é o Rio de Janeiro todo que tá assim, então. Eu quero paz para nós todos. Essa senhora fala muito bem, né, Bárcia? É o sentimento de quem mora na comunidade. Ai, fiquei com vontade de chorar, porque não dá para sair para trabalhar, o medo de quem fica, o medo de se volta para casa. Essa guerra que a gente fala, né? E, Isabelle, numa guerra entre duas organizações criminosas, né, o tráfico de drogas e a milícia, o Estado tem que ter muito cuidado para não, de repente, né, atacar um para dar espaço para outro entrar. Não adianta nada fazer uma operação contra ali uma organização criminosa, abrindo espaço para uma outra. Você vai estar colaborando, querendo ou não, né? Com um lado com o outro. É óbvio que isso tem que ser observado também, né? A polícia ela tem que combater o crime, né? Ela vindo da onde vem, da organização criminosa que vier. Então, porque a população muitas vezes está vendo ali essa guerra, né? E observa, né? Às vezes, depois de uma operação dessa, há um avanço de uma outra organização criminosa, isso é muito ruim. Muito né? ruim. Tem que ser combatidas as 2 organizações criminosas. A função da polícia aí é pacificar esse local e prender esses criminosos. E acabar com esse tiroteio todo que essa população não aguenta mais, né? Por isso fez o protesto. Olha só, uma mulher foi brutalmente espancada próximo à estação do BRT, ali na Vila do Sapê. A gente vai ao vivo com a Paty Hadles, que tem mais informações pra gente. Paty, o que aconteceu? Boa tarde pra você. Oi, Isabelle, boa tarde. A gente está aqui na DEAN, em Jacarepaguá, que acompanha, que investiga esse caso. E o que aconteceu foi um caso brutal, né, de violência contra essa mulher, como você disse, ali na Estrada dos Bandeirantes, né, perto da estação do BRT, ali de Vila Sapê, onde essa mulher foi brutalmente agredida, espancada por um homem. A cena foi filmada pela filha dela, que viu, acompanhou aquelas agressões. E a gente conversou com essa vítima, Isabelle. Ela conhece o agressor, ela teve um relacionamento com ele durante 12 anos e há 3 meses ela pediu a separação, ela não quis mais. E aí começou aquele inferno que a gente sabe como é que é, né? Então no sábado ela saiu para ir uma festa e na volta dessa festa a filha não estava muito bem, elas decidiram voltar mais cedo e no meio do caminho ela encontrou com ele. E ali ele tentou falar com ela não queria mais conversa com ele, e aí ele promoveu essa cena de brutalidade, né? Até é difícil a gente assistir o vídeo porque é realmente muito chocante. Então ela foi para uma unidade de saúde para ser atendida, ela sofreu lesões na cabeça, né, na costela, em várias partes do corpo, ainda está muito, muito dolorida, ainda está se recuperando, né? O caso foi registrado aqui na delegacia, ela já passou por exame, né, no IML, e agora a polícia está em busca desse agressor, que ele continua foragido, como a gente falou, né, o ex-namorado dela. E a gente percebe ali, Isabelle, ela, né, socos, chutes, ela sendo arrastada pelas pernas, quer dizer, eu fico imaginando, né, a cabeça de um homem, como ele se sente valente, né, fazendo uma covardia dessa com uma mulher, uma pessoa que não tem a mesma força física, né, é uma brutalidade. E sabe, Isabelle, eu queria até falar uma coisa assim muito pessoal. Eu não gosto dessas imagens de violência que muitas vezes a gente mostra na televisão, mas os casos de feminicídio e tentativa de feminicídio, é muito difícil você ter essa agressão filmada, porque na maior parte dos casos ele acontece dentro de casa, né? O agressor está dentro de casa. Então, quando a gente tem um caso desse, eu acho que a gente tem que mostrar para ver a brutalidade, para ver a covardia do que um homem é capaz de fazer com uma mulher. Um homem que não aceitou o fim do relacionamento, sabe? E aí tratar a mulher dessa forma. Então, esse caso segue sob investigação e, por enquanto, o agressor que você vê nas imagens está foragido.
Paty, a hora que você falou isso, a hora que começou o vídeo, eu vi no nosso grupo de WhatsApp e eu abaixei a cabeça porque eu também... É muito chocante esse vídeo, ela é arrastada, mesmo, dá para perceber, mesmo com a gente botando assim para proteger, não só a vítima, mas você de estar assistindo essas imagens, né, Barça? Você chegou a ver esse vídeo, Barça? É horroroso, mesmo a gente mostrando ali, é desesperador. E a Paty tocou num ponto que até ouvi o Barça assim, ó, concordando, que é o seguinte, isso aí em público, a maioria das vezes a gente não tem a imagem, é dentro de casa a covardia. A gente está por telefone com a vítima, que a gente vai preservar o nome, e a informação que a Paty trouxe pra gente, ela já tá me ouvindo, gente? A informação que a Patrícia traz pra gente, eu não sabia, que me causa ainda mais choque. A sua própria filha acabou filmando essa agressão? Sim, boa tarde. E esse quanto tempo durou esse relacionamento? 12 anos. 12 anos durou esse relacionamento, entendeu? Já não tinha sido a primeira vez que ele tinha me agredido. E, infelizmente, como a gente não manda no nosso coração, eu sempre perdoando, desculpando. Eu não fui uma mulher para ele, eu fui uma amante, uma amiga. Ele tem problema de epilepsia. Eu sempre correndo atrás de médicos, de medicamentos, de tudo. Só que dessa vez ele veio a me trair. E eu não aceitei essa traição. Eu resolvi botar um ponto final. Eu imaginava que ele fosse capaz de fazer isso que a gente vê no vídeo. É importante a gente falar isso porque é o relato de muitas mulheres que acreditam que não vai chegar a esse ponto. E chega até a morte. Você não imaginava que ele ia ser tão bruto dessa forma? Dessa forma, não. Porque durante o sábado, o dia do sábado, ele na minha esquina, todos viram ele com a suposta nova namorada dele, de mão dada. Ele foi até a loja onde meu primo trabalha, comentou sobre essa suposta namorada. Então eu achei que ele não ia querer mais entrar na minha vida, no meu caminho. Só que eu voltando dessa festa, ele achou que eu tinha que parar sim para dar atenção para ele. E eu disse para ele que eu não tinha mais nada para conversar com ele, que era para ele seguir a vida dele, que eu ia colocar a minha para seguir também. Só que o Adriano, ele sempre foi uma pessoa de não aceitar um não. Entendeu? Tem que ser da forma dele. Um não para ele é uma palavra muito grave. Foi aí que eu vi ele já estalando os dedos. E eu pedi para minha filha ligar o celular. Porque só assim eu teria uma prova, até mesmo para mostrar para a família dele quem veio causar. Porque das outras vezes, na mente da família, eu quem sempre procurava a confusão. Entendeu? Eles nunca aceitavam que ele que aceitou, ele é agressivo. Entendeu? Então eu pedi para minha filha ser fria, calculista, não ir para cima dele, por eu ficar com medo dele agredir minha filha também. Entendeu? Como já agrediu, já deu parte dele 2 vezes, já agrediu a minha mãe. Entendeu? E o que acontece? Quando eu falei para ele que eu não ia parar para dar atenção a ele, que eu não ia parar mesmo, aí é quando ele começa a apertar os dedos. E a minha filha diz para ele, olha, eu tô gravando. Olha só, minha querida, uma coisa que eu tenho para falar para você, boa recuperação, mas uma coisa que eu tenho que falar do fundo do meu coração, vai por mim, a gente, né, o Barça é policial, eu jornalista, não tem a próxima vez. Se der uma chance para um cara desse, é a morte. É filmar o cemitério, é filmar o enterro. Você vê Bárcia, quando ela narra, ele já estava vivendo outra vida. Você vê que eles têm todo o mesmo perfil, né, o agressor. Ele já está vivendo outra vida, já está desfilando com uma nova namorada. Primeiro que já é agressão de anos, sempre velada, sempre daquela forma, sempre tentando manipular, pedindo perdão. Eles se repetem, né? Aí ele já está vivendo uma outra vida dele. Mas ele não, já está andando com o namorado, já está indo falar da outra namorada para parentes dela, mas é a posse, é o abusivo, é o machista, é o matador, né? Isabelle, se é difícil para nós, né, vermos essa imagem, imagina para a filha que presenciou essa imagem. Agora, em que pese ser uma imagem, né, pesada, é muito importante, né? Eu acho que é importante essa imagem via público, porque ela revela justamente a cultura que a Lei Maria da Penha veio combater, né? Eu dizia que eu conversava aqui contigo
durante a reportagem, isso parece um roteiro, e é mesmo. É um roteiro dessa cultura, né? É uma cultura ainda machista, onde determinados homens se sentem donos da mulher. Se sentem donos da mulher. Ele já tinha até um outro relacionamento, mas ele não aceita que ela não pare para falar com ele, porque na cabeça dele, ela pertence a ele. Ela não tem direito de não falar com ele. E ele é agressivo, né? Outro roteiro desse filme macabro aí. Na criminologia, a gente chama isso de progressão criminosa. Sim. Ele começa com agressões verbais, com a violência psicológica, e aquilo vai evoluindo para outras agressões menores, um empurrão aqui, um tapa ali, agrediu já a filha, agrediu a mãe, tem um histórico de violência. E essa violência, ela só tende a crescer. Ou seja, o próximo passo, conta pra ela. Certamente. O próximo passo, depois dessa imagem, é o quê? Isso é um aviso não só para ela, mas para muitas outras mulheres que vivem essa situação. Na verdade, esse ciclo de violência, ele só se interrompe quando essa mulher procura ajuda, procura a polícia, e esse cara, ele é submetido a uma medida protetiva. É o que está escrito ali, ó. Mulheres, não permitam agressões. Pela experiência, né? Eu já trabalhei, antes de ser delegado de polícia, eu trabalhei na justiça, trabalhei numa vara de violência, uma vara de violência da mulher, e o que eu via, né, isso eu vivi, e é raríssimo o homem que, depois de submetido a uma medida protetiva, volta a agredir a mulher, porque eles são muito valentes, né? Com a mulher. Você vê que ele agrediu a mulher, a filha e a mãe. Né? Só agrediu a mulher porque é um covarde, isso é um covarde. Eu tenho vergonha de chamar isso de homem, porque eu sou homem, e eu não consigo, mesmo, isso não é um homem, na verdade, isso é um covarde. Isso é um covarde que se aproveita pelo fato de ter uma compreensão física maior, né? Porque é um homem, para agredir a mais fraca. A verdade é essa, é um covarde. Essa cultura da covardia que a Lei da Maria da Penha veio combater. Então, uma dica, procurem a polícia, relatem. Não existe segunda chance. A segunda chance vai ser sempre maior e vai evoluir até a morte, como você falou. O homem se sente... o covarde se sente ali empoderado, com uma sensação, né, de que nada vai acontecer com ele, de que ela jamais vai tomar, porque ele está acostumado a fazer e nada acontece. Então, ele vai evoluindo até acabar numa tragédia maior. Então fica a dica, pelo amor de Deus, não permitam. Não é só até violência física, já pula fora quando começa, como disse, a progressão, né? Quando começa já a forma abusiva do relacionamento, até com palavras. Vai pela gente, tá? Eles se repetem, é roteiro. Termina, se você não parar, você sabe onde. 12h37, chefe do tráfico no Morro do Brigada Pátio, no Cavalão, em Niterói, é baleado e preso após... Brigada também a vítima que conversou com a gente, né? Desculpa, eu fui aqui já pro próximo sem falar. Você vai ver aqui, ó, que o chefe do Morro do Cavalão, a gente viu ontem, né? Tiroteio foi ontem, não foi, Mel? Ele é baleado e preso no confronto com a polícia na ação que a gente mostrou ontem. Veja. O tiroteio entre policiais do batalhão de Niterói e traficantes levou pânico aos moradores da comunidade da Zona Sul de Niterói. A gente tá aqui por fora gravando, mas os moradores a bala tá comendo solto, eles estão lá dentro, né? Durante a troca de tiros, Anderson Rodrigues, do Goelão, apontado como um dos chefes do tráfico do Morro do Cavalão, acabou baleado e preso. Segundo os policiais, ele estava com um fuzil e drogas. O Disque Denúncia oferecia recompensa de R$2.000 por informações que ajudassem na prisão do traficante. Na ação, um policial militar também ficou ferido, mas salvo pelo colete à prova de balas. O caso foi registrado na delegacia de Caraí. Olha só, gente, um pai de santo é preso acusado de mandar matar o ex-companheiro em Duque de Caxias, na Baixada. Ele tem fama por lá de só pegar homem casado. Veja. Douglas Lúcio Pereira dos Santos, mais conhecido como Pai Douglas de Bará, é suspeito de ter contratado matadores de aluguel para assassinar um ex-companheiro. Ele foi surpreendido por policiais civis em um centro espírita no bairro Corte 8, em Duque de Caxias, e não resistiu à prisão. De acordo com as investigações, Douglas tinha histórico de manter relacionamentos apenas com homens casados e decidiu mandar matar o ex-companheiro por não se conformar com o fim do namoro. O pai de santo foi levado para a delegacia de Caxias e vai responder por homicídio duplamente qualificado. Essa cara dele no banner da Civil.
Manda matar, contratou matador de aluguel, segundo os policiais, Bárcia. Mas lá fica com essa cara de choro. Pois é, porque eu estava comentando aqui com relação àquele caso da violência doméstica. Eu nunca vi um cara valente, desses valentes na delegacia. Normalmente chega na delegacia, fala fino, chora, pede desculpas, olha para baixo, porque é covarde, né? Esse é mais um crime brutal, na verdade é um assassino, né? Encomendar a morte é um assassino, né? encomendar a morte, quer dizer, um cara que... enfim, não tem como não chocar uma situação dessa, né? Todas as circunstâncias que envolvem esse caso aí, o cara matar uma pessoa porque não quer mais ter um relacionamento com ele, isso mostra, assim, o grau de periculosidade dele, realmente incompatível com a liberdade, com o convívio em sociedade. É um cara que realmente tem que estar preso e parabéns para a delegacia aí que prendeu. Não, independentemente se puxou ou não a arma para pedir a prisão, é porque tem provas contundentes que contratou para matar, né? Com certeza. Jesus amado. Olha só, meio de 40, mais conhecido como 20 para 1, acredite se quiser. A gente não fala aqui pro pessoal ir se vacinar, Bárcia? Pois é, mas não falta vacina não. Só que o pessoal foi num posto de saúde em Cavalcante, tinha a vacina lá, mas faltava seringa. Isso porque um lote com mais de 2.000 seringas simplesmente desapareceu. Ninguém viu, ninguém sabe onde tá. Veja. Em plena campanha de vacinação, este posto de saúde em Cavalcante, na Zona Norte, ficou sem seringas e teve que suspender o atendimento. Foi preciso esperar até que a Secretaria de Saúde regularizasse a situação. 2.000 seringas foram enviadas à unidade, que retomou o atendimento. O problema de gestão agrava ainda mais o quadro de baixa adesão à campanha de vacinação, principalmente entre as crianças. De todos os grupos prioritários, este é o que registra a menor procura. 47% das crianças ainda não receberam a dose da vacina contra a gripe. São 150 mil meninos e meninas expostos ao risco da doença, só na cidade do Rio. No estado, os números também são preocupantes. 595 mil crianças foram vacinadas, menos de 60% do total. O Rio tem a pior cobertura vacinal do país. Quem tem mais de 6 meses e menos de 6 anos deve receber a dose. Thalita trouxe o filho Vitor, de 4 anos. É um alerta aí para todas as mães que estão aí, a gente está vendo, acho que tem que trabalhar para manter nosso filho com saúde, fazer a nossa parte. Como mãe, é preventivo mesmo. A campanha foi prorrogada, vai até o dia 15 de junho e também tem como prioridade vacinar trabalhadores da área de saúde, mulheres com até 45 dias pós-parto e idosos com mais de 60 anos. Gilceia, que tem 62, ficou surpresa ao encontrar o posto com baixo movimento. As cadeiras colocadas para organizar a fila estavam todas vazias. Pensei de ter mais fila, de ter mais pessoas. Eu achava que o pessoal deveria se vacinar, né? Ter uma proteção, né? Apesar de parecer simples, a gripe pode ter sérias complicações. É por isso que a vacina é tão importante. Maria do Socorro sabe disso. Ela teve pneumonia e quase morreu. Desde então, nunca mais deixou de se vacinar. Nem eu, nem minha filha, nem meus netos. Meu netinho tá ali, o outro tá no colégio, vai vir depois. Proteger, né? Porque a vacina, a doença é perigosa, né? É o vírus que pode matar. 3, 2, 1, pelo amor de Deus, como some seringa e ninguém sabe. 3, 2, 1, é dedo na cara. Bárcia, a gente tá aqui falando, olha só, a vacina foi estendida, a vacinação no Rio de Janeiro, porque o público-alvo não se vacinou, menor cobertura de todos os estados brasileiros. A gente fica falando, vai vacinar, porque as pessoas confundem gripe com resfriado. O resfriado não mata, a gripe mata. A gente faz todo o trabalho, de repente o povo vai nesse posto em Cavalcante e simplesmente 2.100 seringas desapareceram. Olha, 2.000, não é, 1 ou 4, 5 pode ter caído agora. Isso daí, alguém tem que dar uma resposta, né? Deve estar junto da viga da perimetral, de repente. Pode ser, naquele buraco, pode ser, né? Buraco, nunca ninguém viu. A gente está brincando, mas é gravíssimo, né? Na verdade, é gravíssimo. Alguém tem que dar conta dessas seringas, ou então a gente tem que ser responsabilizado, que é responsável. Sem dúvida nenhuma. Vacinação é muito importante, é uma questão de saúde pública, sim. Gripe mata, é muito importante essas campanhas de vacinação. Inclusive, eu vi um vídeo ótimo hoje no Instagram, né? Com medo de
Ah, que eu coloquei, eu excelente, fiz lá mas na, é bacana, Tupi, porque foi. mesmo com medo ele tomou ali a vacina, Tomou a porque ele vacina. sabe da importância que é. Né? Na verdade, a gente tem que ter medo de ficar doente, tem que ter medo de realmente passar por uma doença. A vacina você não tem que ter medo, muito pelo contrário, você tem que ir lá tomar a vacina, que é uma questão de saúde pública. Agora, eu fico me perguntando, gente, de verdade, diante desse caso, até citei no meu programa de rádio esse caso, se somem seringas, se a gente descobre que no Hospital Federal de Bom Sucesso, como a gente mostrou tem 2 semanas, as pessoas, mais de 1.000 lentes de contato que poderiam estar fazendo exame de catarata, cirurgia de catarata, ficaram esquecidas. Olha o tanto de coisa, coisa pública, é dinheiro público, e pessoas que deixam de ser vacinadas, que deixam de ter uma cirurgia de catarata, por causa de, vamos supor que seja, no mínimo, negligência, já é irresponsabilidade, para não pensar que é desvio, né? Com certeza, Isabelle. Na verdade, quando a gente olha, né, uma série de mazelas que o nosso povo passa, né, e a gente vê a corrupção e o desperdício, né, jogando pelo ralo o dinheiro público, né, esse dinheiro público parece que não é de ninguém, mas não é não. É o dinheiro que nós pagamos com nossos impostos, né? Para quê? Para que nós pagamos esse dinheiro? Para aquilo ser revertido em benefícios, né? Em saúde pública, em educação, em segurança. Aí aquilo então, que funciona, que é vacina, a gente vê um troço desse. Esse dinheiro ser desviado por corrupção ou desperdício, isso explica muito do que nós vivemos, dos problemas que nós vivemos, das chagas que nós enfrentamos. A gente perguntou para a Prefeitura, para a Secretaria Municipal de Saúde, que falou que não sabia desse negócio não, e aí mandou seringa para voltar a reestabelecer a vacinação aí para o pessoal. Gente, pelo amor de Deus, não só tem que saber, como tem que fiscalizar e punir, saber o que aconteceu, hein? Será que estão desviando muita seringa por aí? Pra quê? Pra onde? Como? 12h46, vamos falar agora da novela Neymar. A polícia quer ouvir a modelo sobre um segundo encontro entre ela e o jogador. A gente vai ao vivo agora com o Juliano Lima, que tem mais informações pra gente. Ô Ju, boa tarde pra você, seja bem-vindo ao SBT Rio. Você que entende bastante de esporte, nesse segundo encontro teria acontecido babado, que seriam apenas 10 minutos, em que Neymar relata uma coisa e a modelo relata outra coisa completamente diferente, né? Boa tarde para você. Boa tarde, Isabelle, boa tarde a todos. E pois e por conta disso, toda uma confusão criada, né? A Polícia Civil do Distrito de Santo Amaro, em São Paulo, já chamou a jovem para intimação, né? Recebeu a intimação 2 vezes para depor na delegacia da Polícia Civil e até agora ela não apareceu, vai ser intimada novamente. Depois disso, esclarecendo todo o ponto de vista da jovem, o Neymar deve ser chamado também para passar o seu ponto de vista, para dar sequência a esse processo realmente, entender realmente o caso como foi. Vale lembrar que em São Paulo tem a questão que pode ser por estupro e agressão, como diz a jovem. E no Rio de Janeiro, lembrando também ao torcedor, e também a quem acompanha o Neymar, enfim, todo mundo que está acompanhando essa história, o Neymar postou um esclarecimento pela rede social, colocando detalhadamente a conversa com a jovem. E aí pode ser crime, né? Utilizando a internet. Então a Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática mandou uma intimação para o Neymar, foi até a Granja Comari em Teresópolis, uma viatura da Polícia Civil, entregar a intimação e teria que se apresentar no dia 7 de junho. Mas a CBF pediu para ser prorrogado, né, para mudar a data, porque tem a Copa América pela frente e a seleção brasileira conta com o Neymar. Lembrando também que o vice-presidente da CBF, o Francisco Nevoleto, ele deu uma declaração um tanto polêmica, né? Ele disse que por ele acha que o Neymar deveria deixar a Copa América, porque não tem clima, tá pesado para o jogador, seria bom para a seleção e também para o jogador nesse momento, por conta dessa polêmica que envolve a jovem. Mas o presidente da CBF, Rogério Caboclo, ele que está acompanhando a seleção feminina na Copa do Mundo, na França, disse que a seleção precisa do Neymar. E o Neymar está aí pronto para jogar, para ajudar a seleção brasileira em busca de mais um título da Copa América no Brasil. Enfim, cenas para os próximos capítulos, mas o que a gente sabe de atualização realmente é que a jovem, mais uma vez, não foi para a delegacia esclarecer tudo o que aconteceu na versão dela, ela deve ser chamada novamente. E aí o Neymar, na sequência, deve ser chamado para essa caso, dessa situação do estupro e da agressão, como ela diz. Agora, a questão da internet, isso vai ser prorrogado para depois da Copa América, certamente. Agora, Ju, sabe o que eu quero que o público saiba? É que vai começar, sabe o quê?
a Copa do Mundo do Futebol Feminino. É Marta e companhia, essa sim é a verdadeira rainha. Rainha do exemplo, rainha que veio lá do chão batido na terra, ser empresário, lutou contra tudo e contra todos e foi eleita diversas vezes a melhor do mundo, que dá orgulho para todos nós, tá bom? Beijo, Ju, seja bem-vindo para não sair do SBT Rio, tá? Bom trabalho para você aí, ó. Meio-dia e 49. Vocês lembram do acidente que se envolveu o senador Romário? Em 2017, foi lá na Barra, né, Brasil? Foi lá, né? Agora o Ministério Público concluiu que o motorista responsável era o próprio Romário e não um amigo dele, como ele disse para os policiais. Vejam. O Ministério Público Estadual denunciou o senador Romário por adulterar a cena de um acidente de trânsito. Em dezembro de 2017, o Porsche dele atropelou o motociclista Ernesto Gil da Silva, de 42 anos, que sofreu uma fratura no quadril. Quem se apresentou como motorista do carro de luxo à época foi Marcelo Wagner, amigo e assessor do parlamentar. Porém, segundo o Ministério Público, o verdadeiro condutor era Romário, que estava com a carteira de habilitação suspensa. Marcelo Wagner, conhecido como Tocão, recebe quase R$23 mil como assessor do parlamentar, de quem é amigo há mais de 20 anos e com quem costuma viajar. Há pouco mais de um mês, por exemplo, os dois visitavam praias paradisíacas no México. Na próxima semana acontece uma audiência para determinar se a Justiça aceitará a denúncia feita pelo Ministério Público contra Romário. O empresário que estava desaparecido foi encontrado. Nós demos aqui o caso e o apelo da família. Coloca aí na imagem, por favor. É o Anderson da Penha de Souza, de 52 anos. Ele havia sido visto pela última vez em Copacabana. A gente colocou até ao vivo aqui, preservando a imagem da mulher dele. Ele teria desaparecido, ela estava desesperada depois de deixar o trabalho. Ontem a família comunicou que ele foi encontrado, mas não deu detalhes. Parentes disseram apenas que ele foi achado vivo e que está bem. A gente chegou a fazer o apelo, algumas vezes isso acontece, né, Barça? A pessoa desaparece, tinha a imagem dele saindo tranquilamente, às vezes dá um apagão mesmo, a pessoa também às vezes está com tristeza, fica reclusa, então cuidado da gente achar que sempre foi alguma coisa séria, né? É importante comunicar que a delegacia a Polícia Civil tem uma delegacia especializada. Né, na delegacia de descoberta de paradeiros, que é justamente para esses casos de desaparecimento. Então, é muito importante, não existe essa história de ter que passar 24 horas, de um prazo mínimo, né? Isso é uma lenda urbana. Ah, tem que esperar 24 horas, sumiu, tem que esperar 24 horas para ir na delegacia. Não, quanto mais rápido procurar a ajuda da Polícia Civil, maiores são as chances da polícia encontrar, né, o paradeiro da pessoa desaparecida. E divulgar, como foi o caso deles, divulgou, a gente fez o apelo aqui, ele acabou aparecendo, não interessa a gente também quais são os detalhes, se a gente ajudou, ok, não interessa pra gente o que aconteceu, já tá em casa, já tá em segurança, é o que vale, tá? Meio-dia 52, oi Rúdio, chegando aqui, tudo bem, queridinho? Tudo ótimo, boa tarde. Vamos contar uma história inspiradora? Um pai construiu uma casinha de bambu para a filha estudar. Eles moram em um sítio no distrito de Itaipava, em Petrópolis. A história ganhou repercussão nas redes sociais e a nossa equipe foi até lá para conhecer de perto isso. Veja. Por fora, a casinha é simples, mas basta entrar para descobrirmos o espaço aconchegante onde Gisele estuda. Eu já deixo minhas coisinhas lá, meus cadernos, as canetas, dá para dar continuidade onde eu parei, então realmente foi muito melhor. A jovem de 21 anos conquistou uma bolsa de estudos e está no 7º período de Direito. Ela sonha passar em um concurso público, mas precisava de um lugar para estudar. Foi aí que surgiu a ideia. Além de bambu, madeira e arame, o cômodo foi construído também com muito carinho. Desde 2017, Gisele estuda para concursos públicos, mas a família é grande, a casa é pequena e ela acabava estudando aqui na varanda. Eles são caseiros em um sítio em Itaipava, região serrana do Rio, onde o inverno é bastante rigoroso. O pai, então preocupado com a filha que estudava no frio, decidiu então construir uma casinha de bambu nos fundos do terreno. A reação da filha foi de muita gratidão. Foi de uma simplicidade muito grande, de uma sensibilidade também, porque eu não cheguei a pedir nada para ele, né? E ele viu que eu precisava. E, poxa, meu Deus, foi muito feliz, assim, da parte dele, isso. E quando chegar aí a notícia de que ela passou no concurso? Poxa, aí eu sinto que valeu a pena a casinha, valeu a pena o esforço.
E vão torcer, eu tô torcendo muito. Ela deu um toque feminino ao espaço com tecido, mural, papéis coloridos e muitas canetas. A história viralizou nas redes sociais depois que Gisele fez uma postagem homenageando o pai. E a dedicação da menina aos estudos inspirou ele, que concluiu o ensino médio e hoje também está cursando Direito. Gostei muito, tô gostando muito. Eu tô vivendo um sonho mesmo, fazer Direito. Graças a Deus pelos pais que eu tenho, tanto ele como a minha mãe, eles se esforçam muito para me dar os estudos, né? Então, é muito gratificante. Caraca, que história bacana de contar, né, Bárcia? Você vê a inspiração de pai para filha, a filha que inspirou o pai, ele volta a estudar. Muito legal a gente saber pela educação, né, Bárcia? Educação é tudo. É a única coisa que a gente pode deixar verdadeira para os nossos filhos, é isso, né? É exemplo e educação, né? E essa história, o pai deixou essas duas coisas para a filha. O exemplo e a educação. É uma história muito bonita e inspiradora, realmente. Olha só, a gente vai para um rápido intervalo, não saia daí que a gente volta. Já! Você já comprou aí presente pra Ju, Dia dos Namorados? Mas é um excelente dia. Já tá pedindo pra Tamires segurar aquela jaqueta, né? Tá certo. Beijo pra quem, doutor Rafael Bárcia? Hoje eu tenho uma lista grande. Pra Esther Lima, pro Miguel, que vai fazer 6 anos, pra Marlene, de São João de Meriti, pra Bárbara, de Rio das Ostras, pro Felipe Rojas, de São Gonçalo, e pro Lucas, que é pai do Jair, policial da Core, do Saer, Falcão, da Polícia Civil. Um abraço para todos eles. E para dona Nilce, mãe de Caio Alex, nosso repórter fazendo aniversário hoje. Um beijo, dona Nilce. A lista era grande mesmo, hein? A lista era grande. Um beijo, obrigada, Bárcia, pela companhia de quarta-feira. A gente vai ficando por aqui.